Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Que alegria, né, estar falando com todos vocês nesse momento. E eu estou aqui para falar um pouco sobre o nosso Congresso Estadual de Missões que aconteceu no dia 19, 20 e 21 de maio de 2022. Tivemos vários preletores e nós vamos nesse momento assistir uma pregação assim excelente, maravilhosa da pastora Edna Macedo. Ela que é de Roraima, ela mora em Boa Vista, né? E é presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular de Roraima. E ela veio com muito carinho, junto com seu esposo, o pastor Macedo, e transmitiu uma palavra muito poderosa, tanto em Santana, porque o congresso aconteceu 19 e 20 à noite em Santana e 21 em Macapá, no sábado aqui na igreja sede Macapá. E nós vamos estar assistindo agora a palavra, a ministração da pastora Edna Macedo, que aconteceu dia 21 de maio, pela manhã, na igreja sede, no Congresso Estadual de Missões, com o tema Chamados para Amar. Você não pode perder. Vamos assistir juntos aí. Amados irmãos, um bom dia. Paz seja convosco. Amém. Vamos ler a Bíblia, né? Porque não dá para a gente falar só da gente, porque a palavra de Deus produz fé em nossos corações. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Uma história tão conhecida, mas que toca meu coração sempre que eu compartilho. 2 Reis, capítulo 4, fala assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seu filho e feche a porta. Derrama daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Em algumas versões fala do resto. Tem uma Bíblia que fala isso? Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, porque queremos ouvir a tua voz. Nós cremos que não há outro Deus igual a ti, Senhor, que nos ama, nos limpa, nos perdoa, nos resgata, escreve uma nova história através das nossas vidas. Mas nesta manhã nós queremos lhe pedir a graça de que outras pessoas sejam amadas por ti através de nós, chamados para amar, chamados para ser um canal de amor nas mãos de Deus. Obrigada, Senhor, por esta igreja, pelo pastor desta igreja, por sua esposa, por sua equipe, pela equipe de louvor, coreografias, diáconos. Obrigado por essa igreja existir neste lugar. E por cada pessoa que congrega aqui, que são abençoados e alimentados
para a glória e honra do teu nome. Amém. Sentem-se, por favor. Amém. Irmãos, quando nós decidimos servir o nosso Deus, nós precisamos saber a diferença do que é privilégio para as nossas vidas e do que é direito nosso. Se eu não tiver esse discernimento bem claro, eu não vou ter um coração agradecido. Porque vamos supor, irmãos, eu trabalho 30 dias em uma determinada empresa, então eu tenho direito de receber salário, é um direito meu. Mas vamos supor que uma determinada pessoa me dê um presente, aí é um privilégio. Eu não tinha o direito de ganhar legalmente, mas alguém decidiu me abençoar. E porque eu entendo que é um privilégio, eu sou grata ao Senhor. Eu falo, meu Deus, obrigado. Que coisa maravilhosa, alguém abençoou a minha vida. Mas se eu penso que tudo é direito, eu já fico numa expectativa que eu tenho direito. Que você tem que dar o que você tem, que você tem que compartilhar o que você tem. Porque eu já fico na expectativa da cobrança. Então eu não vou falar obrigado. Vocês entenderam? Então na nossa vida, no nosso caminhar com Deus, nós temos tantos privilégios, irmãos. Nós não merecemos nada do que Deus faz por nós. Se depois que você se tornou um cristão, nenhuma oração sua fosse mais ouvida, se você não fosse atendido em nada, mesmo assim, por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário, você já deveria servi-lo todos os dias da sua vida. Mas além do que ele fez, ele ainda nos dá presentes, nos dá o Espírito, nos consola. Muitas vezes compartilhamos cura de enfermidades. Alguém facilita a nossa vida em uma situação, nos servindo. Então nós somos muito gratos a Deus. Eu quero compartilhar esta mulher aqui da Bíblia. Ela era casada com um aprendiz de profeta. O profeta Eliseu estava treinando o marido dela para que fosse um profeta, da escola de profeta. Entre todos que estavam ali sendo treinados, estava o marido de uma mulher. E a Bíblia não fala do que ele morre, mas ele morre. E a morte desse homem trouxe muitas limitações e dificuldade para a vida daquela mulher. Tanto que os credores vieram cobrar o que aquela família devia. E ela não tinha como pagar. Mas eles disseram assim, nós vamos receber como pagamento os seus filhos. Então os seus filhos vão se tornar agora os meus escravos. Terão as suas orelhas furadas, perderão o direito à sua liberdade, às suas escolhas. E nós vamos ficar satisfeitos. Desta forma, você está quitando conosco a dívida. Irmãos, a única coisa que justifica um filho de Deus a não honrar os seus compromissos é a morte. Vocês entenderam? Se uma mulher de Deus comprou lá um perfume da Natura, alguma coisa do Avon, um batom não sei da onde, só a morte justifica você não honrar aquele compromisso, porque você é uma pessoa de Deus. Porque você é uma pessoa honrada, porque você é uma pessoa transformada, porque você tem caráter, porque o Espírito Santo já moldou você. Nada justifica que outra pessoa tenha um prejuízo através das suas atitudes e comportamento que não seja a morte. Porque daí a sua família, então, agora vão ter que honrar esses compromissos.
E ela disse assim: eu não vou abrir mão dos meus filhos. Uma coisa que nós não podemos fazer é abrir mão da nossa família. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua. Eu preciso de crer que a salvação, ela não é só para mim, mas a partir do momento que eu a recebo, eu me torno um missionário dentro da minha casa. E ser um missionário dentro da nossa casa, muitas vezes se torna difícil. Por quê? Porque o membro da sua casa conhece os seus defeitos. Você pode enganar todo mundo, mas lá dentro da sua casa não tem como. Se você é uma jovem, aceitou Jesus e a mãe fala: filha, vai agora, vai lavar as louças. Ela fala: tudo eu? Erra o meu nome, tem outras pessoas aqui em casa. Aí a mãe vai falar: depois diz que é crente. Então, primeiro fazer missão é na minha casa. É com meu pai, com a minha mãe, com meu primo, com a minha prima. Como? Permitindo que eles vejam o que eu estou permitindo Deus fazer na minha vida. E agora eu me rendo diante do senhorio de Jesus Cristo. E Jesus, agora eu não vejo Ele apenas como o meu bom pastor que provê, que conduz as águas tranquilas. Não. Eu vejo agora Jesus como o meu Senhor, porque o Salmo 23 fala: Jesus, Ele é o meu Senhor, e aí como pastor nada me faltará. Se eu não vejo Jesus como o meu Senhor, provavelmente eu não vou tê-lo como o meu bom pastor. Porque o Senhor Jesus, é o senhorio de Jesus. É Ele agora. Eu peguei o livre-arbítrio dado a mim, eu devolvo para Jesus e digo para Jesus: estou disposto a fazer a sua vontade, não a minha. Tem muitos cristãos que eles não sabem o que Jesus orou quando estava lá no Getsemane. Jesus falou: afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Muitos pensam que Jesus estava falando em relação à cruz, à morte de cruz. Mas naquele período era normal morrer gente na cruz. Era uma forma de condenar as pessoas que falhavam. Tanto que no dia que Jesus foi crucificado, tinha mais dois no mesmo horário, que estavam também sendo crucificados ali. Mas aquele cálice referia ao cálice da ira de Deus. A ira de Deus sendo desviado de nós, para que agora quando você chega diante do Senhor, o Senhor te olha com misericórdia para te perdoar, te limpar, te purificar. O teu pecado não ira mais o coração de Deus, porque Jesus tomou o cálice da ira de Deus. É isso que está na palavra. Se possível, se não é possível, então a tua vontade sempre, e não a minha. Quando a tua vontade, irmãos, quando a tua vontade não está coincidindo com a vontade de Deus, você tem que abrir mão da tua vontade e ficar com a vontade de Deus. Isso vai acontecer, isso é um teste para as nossas vidas. Então esta mulher, ela decidiu diante desse problema, dessa dificuldade, procurar um homem de Deus. Escute nesta manhã. Muitas pessoas vão olhar para você e vai ver você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus. Eles vão procurar por você porque eles acreditam que você vai apontar o caminho, que você vai buscar a resposta, que você tem a solução. Eles criam uma expectativa sobre nós. Nós não podemos falhar, somos a resposta de Deus para a humanidade. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não é unicamente o pastor, não é unicamente os que estão ministrando, a liderança, os nossos diáconos. É a igreja como um todo, a igreja se apresentando. E quando ela procura esse homem, aqui vocês conhecem tanto essa história, né? Ela fala: o meu marido morreu, eu estou com dívidas, mas você sabe que ele era um homem de Deus. Agora,
Quem é que sabe que você é uma pessoa de Deus? Quem é que tem certeza absoluta que você, uma certeza absoluta que você é de Deus? Que não tem nenhum fiapinho para puxar sobre a sua moral, sobre o seu comportamento, sobre a sua axiologia. Você é de Deus. Aquela mulher era casada com um homem, ela disse: eu sei que ele era de Deus. Você sabe que ele era de Deus. Você sabe que eu estou passando por essa situação porque ele morreu. E agora eu quero uma resposta. Porque ser viúva naquela época não era como agora, que às vezes o marido morre, a mulher fica recebendo a pensão, o salário, o INSS e outras coisas. Além do direito de estudar, além do direito de trabalhar, de administrar, era diferente. Ela não tinha saída para ela. Por isso nós somos missionários, irmãos. Porque nós estamos encontrando todo dia pessoas que não têm saída. Pessoas que estão tão envolvidas com tantas dores, lutas, tribulações. Ela está como um passarinho que entra na nossa casa. Já entrou algum passarinho na sua casa? De repente a janela estava aberta, o passarinho entrou. E aí você quer ajudar o passarinho a sair, mas ele não sabe que você quer ajudar. E quanto mais você se aproxima para ajudar, mais ele fica nervoso e começa a se debater, bater na parede para lá e para cá, começa a sangrar. Assim estão as pessoas, se debatendo, procurando a saída. E o Senhor diz que como igreja do Senhor, nós somos a resposta para este mundo. Mas agora, quais são as habilidades que eu preciso ter para conduzir aquela pessoa a esta saída, a esse caminho certo que é Jesus? Sabe por que a Bíblia fala que você é o sal da terra? Porque o sal, ele produz sede. Quando você come uma comida salgada, sede. Quando você produz sede, ele vai procurar por água. E Jesus é a água viva que mata a sede. A nossa função, produzir sede. Agora, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: como posso ajudá-la? Como posso ajudá-la? Irmãos, nós como crentes, nós não podemos querer atravessar uma pessoa, fazer ela atravessar a rua, quando ela não quer atravessar a rua. Eu vou ajudar você, eu vou atravessar você, mas ela não quer, ela estava aqui do lado de cá esperando o Uber dela. Como posso ajudar você? Porque todo mundo, mesmo quando estão muito perdidos, eles sabem o que deveria acontecer. Eles têm uma noção, se acontecesse tal coisa, se isso fosse feito, se aquilo. Primeira coisa, você quer ser um missionário? Faça uma pergunta para essa pessoa: existe alguma forma de eu te ajudar? Eu posso fazer alguma coisa por você? Posso fazer? Eu conheço um pastor que ele queria muito ganhar um vizinho que morava do lado da sua casa. E esse pastor, ele estava com muita dificuldade ajuntando um dinheirinho e botando na poupança. Ele tinha um projeto de vida. E ele já tinha uma quantidade quase para realizar o sonho. Tipo dar uma entrada para comprar um carro, um exemplo. E o vizinho que ele queria ganhar, duro, vizinho difícil. Mas um dia ele soube que o vizinho ficou desempregado. Na lista dos funcionários que perderam o emprego, ele também perdeu. E agora o pastor falou: meu Deus do céu, eu tenho uma chance de ganhá-lo para Jesus. Mas para eu ganhar para Jesus, eu tenho que abrir mão de um sonho meu. O que eu faço? Às vezes você está assim. Às vezes Deus vai permitir que você fique numa encruzilhada. Por que as pessoas gostam de botar despacho de macumba nas encruzilhadas? Você sabe o que é nas encruzilhadas? É porque tem um significado. Quando você não sabe o caminho e você se encontra numa encruzilhada, você fica mais perdido ainda. Você fala: vou para a direita, vou para a esquerda, e agora vou para esse lado, o que eu faço? Tem 3 opções, não sei nenhuma. Então, os despachos são colocados nesse ponto para que a pessoa continue sem saída, sem noção, sem direção, amarrada em todos os sentidos. Mas Jesus sempre indica o caminho certo para nós. Aí, amados, glória a Deus. Esse pastor
Foi um aluno meu do ITQ, esse pastor. Ele bateu palma lá no vizinho. Oi, vizinho, como é que vai? Tudo bem? Ele, tudo bem. Eu soube que o senhor está desempregado aí já há uns meses. Pois é, estou procurando, não sei o que fazer. Pois é, eu sou o pastor ali, ó, da igreja quadrangular. Eu vim aqui falar para o senhor não quer me dar as contas de água e de luz para eu pagar para o senhor? Antes que corte, o vizinho regalou um olho. E por que o senhor quer pagar minha conta de água e de luz? Eu não sou seu parente. As pessoas ficam desconfiadas. Aí o pastor, não, é porque eu queria te ajudar, está tão difícil as coisas, o senhor tem filhos, e eu estava assim, eu tenho um pouquinho de uma economia minha, e Deus falou no meu coração para eu pagar as suas contas. Gente, o homem veio com um pacote de conta que quase o que o pastor tinha não era possível pagar. Mas o pastor somou, contou, foi lá, tirou o dinheirinho dele, tem que ser o Espírito Santo, amém? Senão você não faz não. Pagou aquelas contas todas, retornou para o comprovante, perguntou se podia orar por ele. Com aquelas contas todas pagas, qualquer um recebe oração. Não é? Porque é um milagre de Deus. E ele aceitou, e o pastor começou a orar por ele, e começou a dar um estudo bíblico para ele, e o amor do pastor estava constrangindo aquela família, e mais um pouquinho, abriu uma porta para o emprego, e o cara arrumou um emprego ótimo. Mas daí o coração dele já estava quebrantado pelo amor daquele pastor. Chamados para amar. Não tem como você amar sem servir a pessoa, sem facilitar a vida da outra pessoa. Amar é se doar. Amar não é assim, expressão somente. Amar é uma ação, é um verbo, é uma atitude. Como eu vou materializar um sentimento em ação de tal forma que as pessoas possam perceber? Porque Jesus não ficou só falando que amava, ele deu a sua vida na cruz do Calvário. E aí, esse pastor, por causa de ter aberto mão da sua economia, do seu sonho, ganhou uma família inteira para Jesus. E a Bíblia diz assim: uma alma vale mais que o mundo inteiro. E sabe o que tem aqui neste mundo? Tem pedras preciosas, diamantes, minerais, ouro. Tem riqueza incalculável neste mundo. Mas Jesus disse que uma única alma, redimida, santificada, perdoada, que vai passar a eternidade com Ele, vale mais que tudo. Será que nós fomos chamados por Jesus não para tomá-lo como nosso primeiro exemplo de amor? A Bíblia diz que nós precisamos de ser cheios de misericórdia, cheio de bondade. Nosso olhar tem que ser diferente, a nossa voz tem que ser diferente, o nosso gesto tem que ser diferente. Nós devemos estar evaporando amor o tempo inteiro. Por quê? Porque Deus é amor. Como é que você tem Deus dentro de você e não tem amor, sendo que amor e Deus é a mesma coisa? Então eu sou um cristão, mas eu não amo. Eu sou um cristão, mas sou rabugento, eu sou desagradável, eu sou mal educado. Eu sou cristão, mas eu não reconheço aquele irmão como superior a mim mesmo. Eu sou cristão, mas não tenho coração de servo. Tem alguma coisa errada. Fazer missões, irmãos, é você simplesmente praticar o Evangelho. E se deparar com pessoas que você vai fazer essa pergunta: o que eu posso fazer por você? Às vezes você não pode fazer, mas você pode orar para aquele que pode fazer. Você pode falar: olha,
Vamos buscar o Senhor, Ele vai colocar uma pessoa na sua vida. Eu não posso te ajudar desta maneira, desta forma, mas eu conheço um que pode todas as coisas. Eu vou unir a minha fé à sua, vamos ligar aqui na terra, vamos buscar. Irmãos, eu já vi tanta coisa, tantos milagres, tanto amor, tantas respostas de oração, tantas bênçãos de Deus, porque um cristão decidiu ajudar o outro. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso jejuar por você. Vamos jejuar amanhã. Vamos jejuar até meio-dia, até 3 horas, até a noite. Vamos colocar isso nas mãos de Deus. Ele é a solução. Nunca diga que você não possa fazer algo para alguém quando a pessoa espera que você seja o instrumento de bênção nas mãos, por você carregar Jesus na sua vida. Ela diz, a segunda pergunta, o que você tem em casa? O que você tem em casa? Irmãos, um dia eu fui fazer uma visita, aqui já em Roraima, para uma diaconisa da minha igreja. Uma mulher alegre, a irmã Jacira. Sempre lá, como vai, como isso, tal, tão feliz, tão disposta. E aí eu procurei aquela irmã, gente, procurei a casa daquela irmã, finalmente achei a casa da irmã, um casebrezinho. Um pedaço de lata, um pedaço de madeira, um pedaço de lona, e ela entrava assim lá por baixo, e nesse dia ela estava lá fora, tentando fazer um fogo com os gravetos, porque não tinha gás. Eu fiquei olhando aquela situação e pensei, meu Deus, essa diaconisa, o momento que ela se realiza, que ela se sente importante, é a hora que ela veste essa fardinha dela e ela vai lá para a igreja estender a mão para um e para o outro. Aí eu falei com ela, conversei, falei, você não se inscreveu, irmã, no projeto da casa que o governador está fazendo? Ela falou, pastora, já escrevi tantas vezes, nunca sou contemplada, já veio tanta assistência social aqui, mas nada acontece, eu estou sempre esperando, mas graças a Deus que eu estou feliz, eu tenho Jesus. Olha, um entusiasmo, porque entusiasmo é Deus dentro de nós em ação. Aí eu olhei a filha dela, um probleminha, não conseguia falar, nunca tinha um aposentado. Aquela visita foi tão importante na minha vida, irmãos, porque aquela visita me causou uma revolta dentro de mim, que quando eu reuni com a minha liderança toda, eu falei, quem aqui é pedreiro? Eu sou. Quem aqui é não sei o que? Eu também sou. Quem aqui pode dar 1 milheiro de tijolo? Eu posso. Quem aqui tanto saco de cimento? Eu posso. Quem aqui um vaso sanitário? Eu posso. Eu falei, então nós vamos fazer a casinha da irmã Jacira. Porque nós não precisamos ficar dependendo o resto da vida desse plano do governo, porque nós somos uma igreja, nós somos unidos, nós somos fortes, nós temos amor, nós vamos abençoar. Olha, gente, foi tão rápido, e a irmã Jacira ficou famosa, porque ela não murmurava, ela era feliz, ninguém tinha ideia, feliz. Nós fizemos, porque nós podemos como igreja, nós somos missionários, as pessoas chegam na igreja, elas têm um preço maravilhoso, e aí eu quero sair daqui para compartilhar uma parte do testemunho, que à noite eu vou terminar. O que acontece? Ele falou assim, vá para sua casa, mulher. Ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite. Irmãos, um pouquinho de azeite, vamos colocar um pouquinho de Jesus. Um pouquinho do Espírito Santo. Eu não sei qual é o nível de conhecimento, se você é um cristão muito raso, ou se você já está lá na profundeza, né? A água já está no pescoço, ou então já subiu, que você já está nadando sobre as águas. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Pois então vai para casa, vai pedir vasilhas emprestadas para os outros, peçam muitas, não poucas. Aonde é que acontece o milagre na nossa vida? Eu posso dizer para você, o milagre na nossa vida, ele começa no relacionamento que temos com as pessoas. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender, se aquela mulher fosse uma mulher desagradável,
mal educada, briguenta com todas as vizinhas, faladeira, caluniadora, desse um péssimo testemunho, como é que ia emprestar vasilha para ela? Deus muitas vezes está esperando para fazer um grande milagre na nossa vida quando nós entendemos a importância do relacionamento com os outros. Eu já passei uma vergonha na minha vida tão grande que vocês não têm ideia. Eu me mudei uma época para uma casa e na frente da nossa casa tinha uma senhora que ela recebia os clientes para fazer as feitiças, oferendas, e era o tempo cheio de carro lá, e ela era famosa. E eu com meus filhos pequenos, e ela do outro lado, os netos pequenos. E aí as criança é tudo de bom, né? Criança querem saber, nem sabe dessas coisas, e faz amizade para lá e para cá. E um dia, aquela senhora atravessou a rua, veio assim na varanda onde eu estava, e ela falou assim: oi, pastora, deixa sua netinha ir lá em casa, deixa sua filha ir lá em casa brincar com a minha netinha. Aí a minha filha, de uns 7 anos, falou: ah, minha mãe não vai deixar não, porque você é feiticeira. Gente, como é que eu vou ganhar alguém para Jesus? E não adianta tentar consertar, porque se fosse consertar ia ficar pior ainda. Aí ela falou assim: ah, pastor, eu não sou assim bem uma feiticeira não, sabe? Eu faço uns despache, umas reza. Gente do céu, relacionamento. Eu fiz de tudo para me redimir daquela situação. Eu comecei a dar aula para a netinha dela. Quando eu ia dar aula para os meus, eu ia lá para fazer as tarefinhas juntos, para ensinar. Eu tive que dar uma volta tão grande, porque eu não entendi que eu estava diante de uma possibilidade de conduzir alguém em Jesus Cristo, mas a língua e o ouvido das crianças, não subestime as crianças, viu, gente? Eles ouvem tudo, aqueles olhinhos observam tudo. Mas a pastora estava com medo da feiticeira. A coisa é só Jesus na causa. Ele falou: vai pedir vasilhas emprestadas. Vai pedir vasilhas emprestadas. E peça muitas vasilhas vazias. E ela foi pedir vasilhas. Não era como agora, gente, que a gente joga as garrafas tudo de refrigerante fora, saquinho de plástico, tanta lata. Vasilha era difícil para ter um tacho fundido ali no ferro, uma vasilha de couro. Quanto tempo ela levou? Qual era a distância desses vizinhos? Segunda etapa do milagre é o seguinte: depois que ela estava com as vasilhas, a segunda ordem foi: feche a casa e junto com os teus filhos o milagre vai acontecer. Primeiro do lado de fora. O nosso milagre tem que acontecer no relacionamento com outras pessoas, porque para Deus usar alguém para te abençoar, esta pessoa não precisa de ser crente. Deus tem o controle da situação. Ele pode fazer uma pessoa pode fazer uma ponte. Eu já fui tão abençoada por pessoas não cristãs. Eu já consegui tantas bênçãos para membros da minha igreja, através de conhecimento, perguntando para os irmãos: você conhece alguém que pode fazer isso? Você conhece alguém que pode fazer aquilo outro? Não assim, eu me fecho, não vou receber nada de ninguém se essa pessoa não for de Jesus, se essa pessoa não cometa o erro que eu cometi. Quando ela tinha todas as vasilhas, agora os filhos com ela, porque os filhos perderiam a liberdade de escolha, seriam escravos. Eles também estavam interessados no milagre, porque o credor falou: nós vamos voltar para levar os seus filhos. E ela se posicionou, como usamos uma frase hoje, né? Nem morta que você vai levar meus filhos. Vou encontrar uma solução. Essa solução está em Deus. Eu vou para a igreja, eu vou atrás do pastor, eu vou jejumar, eu vou ler a Bíblia, eu vou para o círculo de oração, eu vou para a escola dominical, eu vou para a célula, eu vou aonde tiver a resposta. Mas eu não vou entregar aquilo que o Senhor já me deu.
nós não abrimos mão das bênçãos de Deus nas nossas vidas. E quando ela começou a derramar o azeite, aquilo multiplicava, daquela pequena botija não parava de sair óleo, até que ela disse: meu filho, passa mais uma vasilha. Mãe, não tem mais nenhuma. Então o azeite parou de multiplicar. Quem é que encerra o milagre na sua vida? É Deus ou é você? Se ela tivesse mais uma vasilha, e mais uma vasilha, e mais uma outra vasilha. Irmãos, eu como pastor, eu aprendi uma coisa. Quando eu estou terminando de pagar um compromisso da igreja, compromisso, não é dívida. Você faz um compromisso de pagar em 12 meses um produto lá, você não deve. Até o dia da prestação você não deve nada, porque você tem um compromisso. Agora, se nesse dia você não honrou o compromisso, no outro já começa a cobrar juro. Aí você deve, porque você fez um contrato. Então eu tenho compromisso, não tenho dívida. Mas quando eu fico vendo assim, nossa, falta mais uma para terminar, eu já faço um outro, porque eu não posso deixar de botar uma vasilha embaixo. Porque provocar um outro milagre é muito difícil. Então às vezes eu falo: irmãos, nós estamos terminando de pagar tal coisa, eu não vejo a hora de terminar esse compromisso para a gente começar o outro. Porque Deus já sabe que vai ter uma vasilha embaixo. A gente vive assim. O milagre foi provocado na nossa vida. Não deixe o óleo parar de jorrar. Não deixe o óleo parar de jorrar. Tem que andar por fé. Tem que confiar no Senhor. Tem que depender de Deus. Agora eu vou compartilhar uma história com vocês interessante que eu compartilhei na convenção. Irmãos, igreja é uma família. Na nossa família pequenininha, a gente sempre não tem uma necessidade? Sempre tem. Às vezes tudo está bem lá, um cunhado, um parente, sei lá quem, e acontece que arrebenta em você, porque é família, você vai acabar ajudando. Às vezes o devorador vem do meio da nossa família. E aí você está lá, você tem que dar um bom testemunho, tem que ajudar, e orar, e confiar. Acontece isso. E eu precisando de um dinheiro, mas precisando, porque se na nossa família pequenininha tem compromisso, imagina na igreja, uma familhona. O pastor daqui deve falar: é o somo, agora não é o somo, agora é o terreno, agora não é o terreno, que agora é o projeto, agora é o cimento, e agora é a tinta, e não tem fim. Essa conversa é sempre. E nós como família, para nós é tão normal apresentar as necessidades dessa família e todo mundo cooperar com os dízimos, com as ofertas, e ainda fica feliz da vida quando aquilo terminou e foi honrado, é ou não é? Chegou uma irmã para mim e falou assim: pastora Edna, eu tenho um terreno para vender, pastora, um terreno bom. Ora, para eu vender esse terreno é aquele lá no centro da cidade, faz alguns anos isso. E ele foi avaliado por 450 mil, apareceu uma pessoa para comprar à vista, e eu vou trazer o meu dízimo de 45 mil. Puxa, irmãos, eu fui orar, eu não sou boba. Aí eu falei: meu Deus, maravilhoso, essa irmã vendendo esse terreno, 45 mil, vou fazer isso, fazer aquilo. Eu fui falando o que eu tinha que fazer, pastor é sonhador. E aí, passou uns dias, eu soube que a irmã tinha vendido o terreno. Mas cadê o dízimo? Nada de dízimo, nada. E um dia ela veio falar comigo, uns 15 dias depois, ela falou: pastor, eu queria te falar um negócio. Eu vendi o terreno. Eu falei: é mesmo, irmã? Só que daí eu fui visitar uma igrejinha lá, fiquei com a pena, dei o dízimo lá. Irmãos, eu fui orar de novo. Falei: Senhor, eu estou aqui orando, sabe por quê? Não deixa eu ficar com mágoa daquela irmã, não. Sabe por quê, Senhor? A minha expectativa não pode estar nela, que o Senhor é a fonte, não é ela. Então, 45 mil pode vir de outro lugar, mas, Senhor, poderia ser dela, né? Senhor, aí eu fiquei lá,
mas eu te agradeço. Sabe, agradeço, mas não queria agradecer. E finalmente eu fui vencida pelo Espírito Santo. Daí eu adorei meu Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Já vou botar minha fé em outra direção. Vai dar tudo certo. Aí eu vi a irmã, já não me importava mais. Porque assim, quando você perdoa, você não esquece. Mas só que não dói mais. Esse negócio de perdoar e esquecer é mentira. Só se você ficar doente, bater com a cabeça, perder a memória. Você lembra, mas já foi resolvido, então não te faz mal. Tô lá, irmãos, passou 1 mês, passou 2 meses, aí 3 meses não lembrava mais do dízimo da irmã. Um dia ela chegou lá e falou: pastora, você nem sabe de uma coisa. Eu falei: o quê? Sabe que eu dei o dízimo lá naquela igreja? Todo dia eu olho lá na conta, e o meu marido não é crente, ele não sabe. Eu olho lá e o pastor não desconta o cheque. Aí eu fui falar com ele. Eu falei: pastor, eu vim aqui falar, por favor, desconta o cheque. Porque eu preciso de contar com o dinheiro que eu tenho. Ele falou: não descontei ainda, porque a igreja não tem conta. E olha, eu não quero que você fique enchendo o meu saco, não. Passa lá na secretaria e leva o cheque. Irmãos, eu quero perguntar se você já viu um cheque nesse valor consagrado no altar de outra igreja e que volta ainda para a tua igreja. Eu não duvido de Deus. Aí ela pegou o chequezinho todo amassadinho, que já tinha ficado tempo. Então, pastor, e agora? Você aceita consagrar ele de novo? Porque não foi descontado? Eu falei: não, Senhor, isso é uma pegadinha comigo, só pode ser. Será que eu só tinha que passar no teste de resolver o meu coração? O cheque voltou. Eu fui para o banco e depositei na conta da igreja e aquele cheque foi compensado. Um dinheiro, irmão, se já faz uns 10 anos, ainda tem esse valor, imagina 10 anos atrás. Eu já saí comprando tudo, sabe? Não sei quanto saco de cimento, não sei quanto de ferro, não sei quanto de tijolo. Aquilo foi diluído rapidinho. Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, Ele é o nosso provedor e nós somos missionários. Missionários. Deus é bom. Deus é bom. Mas o que eu gosto dessa história aqui? Esta mulher agora, quando ela olha para quem devia tudo, ia perder os filhos, ela estava tão impressionada com tantas bênçãos, que ela voltou de novo no homem de Deus. Profeta, eu tenho tanto óleo, e agora o que eu faço? Porque tem gente que ela vem na igreja quando ela não tem nada. O pastor ora, jejuma, abençoa, ela é abençoada e some. Só vem pedir orientação quando não tem nada. Quando tem muito, não vem pedir orientação. E esta mulher, ela volta lá: olha, aconteceu isso, as vasilhas foram cheias de azeite. Ela podia ter feito uma placa, colocado lá na casinha dela: vende-se azeite. Para que a concorrência, preço menor da concorrência. Mas ela não fez. Ela foi no profeta. Ela falou: eu tenho muito azeite. Eu tenho muito azeite. Primeiro, relacionamento com as pessoas. Depois, obediência a uma instrução espiritual. Porque quando você procura alguém para te orientar e você quer que a pessoa diga o que você quer ouvir, o que você quer ouvir pode não ser a solução. Mas o que é que Deus tem para você? De que forma Deus quer te abençoar? Está disposto a acreditar nas instruções de Deus? Quer mesmo? Tem que caminhar pela fé. E aquele homem falou assim: primeira coisa que você vai fazer, venda, pague todo mundo, não fica devendo a ninguém. Depois, viva do resto. Gente, era azeite demais, né? O resto seria a solução para suprir as necessidades. Sabe por quê? Os restos são as migalhinhas que caem debaixo da mesa, que era a solução para uma pessoa. O pouco nas mãos de Deus é muito.
mas como eu vou preencher os requisitos da bênção? Eu confio no Senhor, eu tenho um relacionamento com as pessoas, não só de dentro da igreja. Como é que você vai evangelizar se você só vai em festa de crente, só fala com crente, só conhece crente, todo mundo é crente, onde você vir é crente? Aí alguém te dá um convite para você ir no aniversário de alguém, eu não vou, porque lá vai ter uma música, um forró, vai doer meu ouvido, eu não vou. Sendo que a chance de ser missionário é ir onde o pecador está. Ser missionário vai envolver que você seja uma pessoa elegante, educada, agradável, inteligente, sagaz. Todo crente, quando lê o versículo assim, ser simples como a pomba, ai, pomba é símbolo do Espírito Santo, eu sou uma pomba. E o final do versículo? Alguém se arrisca a dizer a outra parte do versículo? Mas ninguém quer ser serpente, porque serpente simboliza o diabo. Eu vou ser prudente, agaz, rápida como serpente, sai deslizando. Eu vou ser igual a cascavel que está lá, estou avisando, balança o rabinho, estou avisando, não se aproxima, estou avisando, tof. A Bíblia diz que você, como a serpente, você tem que estar percebendo a temperatura, se tem alguma coisa aproximando, ter um discernimento, ser um cristão maduro, ser um cristão que eles vão perceber que você é de Deus, estão lá contando piada, falando bobagem. Quando você chega aí, pessoal, todo mundo caladinho, que o crente aí chegou, vão respeitar, entendeu? Aí você chega, olá, como vai, tudo bem? E assim, isso abre portas. Você não entende o quanto as pessoas também querem relacionar com outras pessoas de Deus. Porque na hora do aperto é para você que vai pedir oração. Você está se permitindo ser visto, uma carta aberta, estão fazendo uma leitura de ti. Ela vende tudo, ela honra os compromissos, ela desfruta do que resta, mas uma mulher agora que poderia andar com a cabeça aberta, que ninguém ia ficar cochichando no ouvido do outro. Lá veio o caloteiro, lá veio não sei o quê, lá veio não sei o quê. Não. Nós como pastores, nós como cristãos, o nosso testemunho tem que falar mais alto do que a pregação no púlpito. Queridos, somos influenciadores na nossa cidade. Você está lá no seu trabalho, na hora que você tem que estar trabalhando lá, você está no celular. Um dia desse eu fui num lugar, eu estava numa cidadezinha bem distante de Boa Vista, e na volta do culto a gente queria comer alguma coisa, procurando algum lugar que ainda estivesse aberto. E tinha um lugarzinho que fazia sanduíche. Nós temos muitos venezuelanos hoje lá e muitos estão empregados, mas tinha uma placa assim: ou você trabalha ou você fala no celular. A escolha é sua. Ou você trabalha ou você fala no celular. Então nós, os cristãos, precisamos de produzir mais. Nós, os cristãos, não podemos enrolar. Nós, os cristãos, temos que chegar na hora. Nós, os cristãos, temos que produzir. Porque assim nós vamos ser promovidos e vamos ter autoridade de nos tornar missionário. Ah, pastora, mas eu não sou uma missionária, eu sou uma balconista lá do supermercado. Não, você é uma missionária vestida, né? Disfarçada de balconista. Ah, pastor, eu não sou missionário, eu sou açougueiro. Não, você é um açougueiro disfarçado. Você é um missionário disfarçado de açougueiro. Você é um missionário disfarçado de médico. Você é um missionário disfarçado de professor. Você é uma missionária disfarçada de faxineira, de dentista. Mas você é um missionário primeiro. A sua missão: compartilhar sobre Jesus, compartilhar sobre o amor de Deus, compartilhar daquilo que Deus tem para você. Então nesta manhã,
Ponto número 1, para ser um missionário, relacione com aqueles que precisam de conhecer Jesus. Você não tem que praticar o que ele pratica, mas você precisa de ser uma pessoa amável. Eu até preguei lá e falei ontem lá na igreja, que às vezes o meu esposo, a gente comprava assim, agora moramos em outro bairro, mas a gente tinha um açougue, lugar que a gente ia comprar carne, eu sempre parava lá, saindo da igreja, parava e comprava, e o açougueiro lá que trabalhava, entre outros, tinha um por nome Márcio. Como a primeira vez eu comprei a carne lá com ele, eu perguntei o nome que não estava gravado no seu jaleco branco lá. Eu falei, qual é o seu nome? Ele falou, Márcio. Márcio. No outro dia que eu fui comprar carne novamente lá, eu cheguei, oi Márcio, como vai? Tudo bem, Márcio? Ele, nossa, tudo bem. Márcio, eu preciso de uma carne assim, olha, mas só você que é especialista que vai saber preparar para mim. Eu quero um bife fininho, passado da maquininha, tal. Ele foi lá, preparou e botou, eu agradeci. Aí eu falava pro meu esposo, vai comprar carne. Ele falava, não vou não, quando eu compro a carne não é boa igual você. Aí como assim? Eu falo tudo igual você, me dá uma carne macia, passa na maquininha, mas não vem cheio de pelanca, vem meio... Por que quando você compra, ele falou, é tão perfeito? Eu falei, porque eu chego lá no balcão e falo, oi Márcio, como vai, tudo bem? E a família, como é que está? Tudo legal? Como está sendo o dia hoje, tal, não sei o quê? E eu faço ele se sentir importante, o melhor profissional. Os outros ficam olhando o que eu estou conversando com ele, obrigado, Deus te abençoe, tenha um bom dia. O frentista que bota gasolina no meu carro, a primeira coisa que eu faço é olhar o bolsinho dele, que está gravado o nomezinho. Eu não falo assim, R$50 de gasolina, R$100 de gasolina. Por quê? Eu não sou uma missionária? Eu olho o nomezinho dele. Oi José, tudo bem? Tudo bem. Puxa José, eu estou precisando de botar R$50 aí de gasolina para mim. E ele vai lá. E a sua família, tá bem? Você tá bem? Não sei o quê? Aí ele fica meio desconfiado a primeira vez que eu estou falando demais, né? Mas na segunda vez ele já acha normal. E como que vai? Minha família está bem, tal, não sei o quê. Eu já converso com ele, tal. Convido para ir para a igreja. Desejo um bom dia para ele. E um dia minha gasolina terminou faltando uma quadra para chegar no posto. E eu falei, meu Deus, faça meu carro chegar lá. Meu Deus, será que eu vou ter que descer, arrumar uma garrafinha para levar essa gasolina? Deus, Deus, Deus. Mas não deu. O carro deu uns pulinhos, puf, parou. Mas o rapaz que abastece meu carro olhou e falou assim, é o carro da pastora. Vamos lá. Foram 4, empurraram meu carro até o posto. Você imagina, eles foram lá para me atender. Por quê? Se o ser humano é importante, ele tem o direito de se sentir importante através de você. Não é você que tem Jesus? Não é Jesus que ama? Não é o amor não é o maior poder do universo. Porque o amor não é o próprio Deus, Deus não é amor. Por que eu não posso deixar este amor sair de dentro de mim? Por que eu tenho que estar, sempre valorizando os meus problemas, as minhas dificuldades, focando nas dificuldades em vez de focar naquilo que eu tenho, naquilo que Deus já me deu? Irmão, se eu pegar a minha máquina e focar essa bandeira, eu vou reproduzir essa bandeira. Se eu focar só os meus problemas, eu vou reproduzir os meus problemas. Mas pelo fato de você ter o seu nome escrito no livro da vida, você já não tem motivo para ser feliz, meu irmão? Então, que os problemas lá, eu uso uma frase que eu gosto muito, eu digo sempre assim, o que não tem solução resolvido está. Tem muita coisa que não tem solução mesmo? Está resolvido, não tem. Não tem solução, vou caminhar para frente, vou caminhar com Jesus, vou servir o Senhor, vou olhar para as pessoas.
Olhe para suas crianças da igreja. Pastor não tem que cumprimentar criança assim, pegando na mão, sabe, pastor? Eles não gostam, mas fecha a mão, faz assim, ó. Ele vem tu na sua mão, ele se sente tão importante. Eu chego lá na igreja, as crianças vêm, elas vêm falar comigo, eu procuro a linguagem delas, elas vêm me contar algumas coisas, e eu já falei para os irmãos da igreja, a criança que chegar cedo e sentar nos bancos da frente, não tire ele para botar um adulto que chegou atrasado. Deixe ele lá. Outra coisa, para os nossos diáconos, chega uma família, o pai, a mãe, os menininhos, né? Você cumprimenta o pai, cumprimenta, o menininho estendeu a mãozinha, e você não pegou na mãozinha dele. Puxa, a criança tem a vida inteira para servir Jesus, e o velho nem tanto. Então, chegou a família, se você tiver que se abaixar um pouquinho, olá, como vai, tudo bem? Dá a mãozinha para ele dá um soquinho lá na sua mão, como vai você? É muito importante. As crianças precisam de serem amadas, precisam de ser honradas. Criança não é o futuro, criança é a semente. Se você destruir a semente, não há plantação. Não tem o que você plantar. Nossas crianças são importantes, nossos velhinhos são importantes. As pessoas que chegam na nossa igreja, elas precisam de entender tudo isso. Eu vou compartilhar à noite, né, pastor, o testemunho. O senhor viu que eu não falei nada? Não, eu só tenho 5 minutos. 10 minutos? Ai, Jesus. Vocês estão entendendo o que eu tentei pregar hoje sobre missões? Vocês entendem? Saindo daqui hoje, cada morador dessa cidade é um potencial, é importante para você. É um alvo. Você é um missionário. Você é de Jesus. Eu aceitei Jesus com 14 anos de idade. 14 anos de idade. Sabe por que eu sou da Quadrangular? Porque eu decidi ser crente, tomei banho, fiquei na porta da minha casa e falei assim, o primeiro crente que passar aqui eu vou. Eu podia ser da Igreja Assembleia de Deus, Batista, Adventista. De vez em quando eu estou muito cansada, mas cansada mesmo, eu falo, Senhor, por que não parou um Adventista, passou lá, pelo menos sábado não ia fazer nada. Mas não passou. Eu estou lá, tomei banho, não tinha Bíblia, peguei uma cadeirinha, botei lá na frente, porque alguém tinha me evangelizado. E uma moça tinha me evangelizado, a Maria José, falou de Jesus, falou tanto, mas ela não me falou que igreja ela era, e nem eu perguntei. Aí eu falei para ela, Maria José, eu vou ser de Jesus, eu vou ser crente. Ai, que bom, Deus abençoe. A Maria José sumiu, nunca mais encontrei. E eu, que nesse período estava morando na casa de uma família na cidade, para poder estudar, com os estudos atrasadíssimos, 9 anos eu não sabia ler, 14 anos estava agora na 4ª série, repetindo os outros, porque não dava. Não tinha, a mente era tão assim, tudo era muita novidade, morando lá no meio do mato, lugares distantes. Mas nesta casa que eu estava, sendo babá, cuidando das crianças, com direito a estudar, apareceu essa Maria José, que dormiu nesta casa, porque ia pegar o trem no outro dia. Lá em Aquidauana ainda tinha um trem, Corumbá, para até Bauru, São Paulo. E nesse dia, a família espírita, eles iam mesmo para o candomblé, e nesse dia falou, olha Edna, hoje você não vai não, já que você não recebe guia mesmo, você não sei o quê, fica aí, porque a moça que vai dormir aqui é crente. Eu falei, tá bom. Essa menina falou de Jesus para mim até na madrugada, quando o pessoal voltou. Ela falou até espumar o canto da boca. Ela falou de Gênesis, Apocalipse, tudo que ela podia. E aí, finalmente, 2 horas da manhã, ela viu o pessoal chegando, e eu falei, Maria José, tá bom, né? Olha, eu vou ser crente. Tipo assim, você me convenceu. E me convenceu mesmo. O Espírito Santo convenceu. No outro dia, ela viajou, não vi mais. Aí eu fui para a casa dos meus pais se mudaram aí para a cidade, e eu falei, eu vou ser crente, eu vou ser crente, eu vou ser crente. Eu estava assim, queria ser crente, mas como? Não conhecia crente, família não era crente, não conhecia um crente sequer. E fui para minha casa, domingo de tarde, eu tomei banho,
me ajeitei, não tinha Bíblia, e falei para minha mãe assim, hoje eu vou numa igreja de crente. Com quem? Com o primeiro que passar aqui, que eu ver que é crente, com a Bíbliazinha embaixo do braço, a pé, né? Que se fosse de bicicleta, de carro, que passar a pé. Aí lá vinha vindo uma senhorinha, com a Bíblia, né? Diaconisa da Quadrangular. Eu fui lá na rua e falei com ela, como é o nome da senhora? A senhora é crente? Eu sou crente. Era Anitta o nome dela. Eu falei assim, olha, eu quero ser crente. Gente, eu não entendi como é que uma pessoa ficava tão feliz se o outro falasse que queria ser crente. Aquela mulher, ela é mesmo, você quer ser crente? Eu quero ir na igreja com você, quero ser crente, me leva. E fui. Irmãos, 7 quilômetros a pé para chegar na igreja. Eu passei por tanta igreja, quando eu vi a placa de uma igreja, essa não, ainda não é. Essa ainda não é. Essa. E ela andava, essa magrinha. Não, depois que atravessar a linha do trem, lá embaixo, a igreja que eu vou fica lá em frente ao quartel. Eu falei, meu Deus do céu. Chegamos na igreja, eu li uma frase. Entre, descanse. Eu falei, estou precisando, né? Ore. Aí mais embaixo, Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, voltará. Meu Deus. Foi esse o meu contato. E eu entrei, nunca mais saí dessa igreja. Meus pais não gostavam de crente de jeito nenhum. Eu pedia, pelo amor de Deus, não inventa de visitar na minha casa. Porque crente gosta de visitar os outros. Eu falei, se aparecer alguém lá, eu estou perdida. E aí, caminhada, 7 quilômetros, e 7 quilômetros, 7 quilômetros. Meu Deus do céu, ia e voltava, era chuva, era tudo. Aquela irmãzinha, não sei de onde que ela tinha tanta força para ir para a igreja, caminhava tanto. E eu com ela, virei a discípula dela. Indo para a igreja, sua companheira. Entendi sobre Jesus, sobre batismo do Espírito Santo, fui entendendo. Batismo nas águas, o pastor falou que ia ter um batismo no horário da escola dominical. Eu levei uma roupa, né, dentro e fui orando, Senhor, quando eu voltar, que a minha mãe não esteja na porta da sala, eu quero entrar pelo fundo, porque o que eu vou falar com a roupa molhada? Eu já tinha feito um teste de batismo, ela, aqui em casa ninguém faz coleção de batismo. Tipo, você já é batizada, tá bom, chega. E o pastor batizando numa lagoa, todo mundo, aquela fila, e eu lá. Aí chegou a minha vez. Eu era tão magrinha, eu parecia bem menos idade. Chegou a minha vez, o pastor olhou para mim no barranco e falou, e você, menina, quem você é? Nunca tinha me visto na igreja, né? Eu falei, eu sou Edna. E a sua mãe, e seu pai? Eu falei, não são crente, nunca vieram na igreja, não. Batizar uma menina nessa idade para se desviar? Irmãos, eu comecei a chorar na beira do barranco, naquela lagoa. Ele me batizou porque eu chorei. E me batizou mais ou menos assim. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vai vingar mesmo, né? Mas eu vinguei. Eu estou aqui. Até hoje. Faz 46 anos que eu estou na Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu fiz 60 anos no ano passado. Quase que eu não faço os meus 60 anos porque eu tive Covid. Daqueles que você fica no hospital queimando em febre, com aquele aparelho amarrado na cabeça, não entubado, porque nem tinha tubo, tinha tanta gente precisando de tubo. VNI, sabe o que é VNI, alguém aqui? É muito difícil aquele negócio, né? Eles vêm, prende, e o oxigênio sai, e de bruço, febre. Antibiótico, 7 dias depois, o antibiótico não fez efeito, o médico mudou para outro antibiótico, e agora, meu Deus, 7 dias em casa, mais 7 dias do primeiro, 7 dias do outro, e um cochichando. Eu tenho 2 filhos médicos, quando eu olhei,
que uma filha minha tinha vindo de Curitiba, estava lá, eu pensei, devo estar muito mal mesmo, né? Com filho pequeno. E ela aqui. Depois chegou o meu outro filho também, que é médico. Eu falei, meu Deus, os dois aqui, a febre, gente, na sonda, sem comer, não respirava por nada deste mundo, era uma coisa, era insuportável. Mas aí, quando eu pensei, Senhor, é mais fácil morrer do que viver, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa falta de ar, esta febre, esse sofrimento. E você não tem de onde buscar, não tem espaço no pulmão, não tem como, não tem como. Um dia, já pensando que, quer saber, já preguei muito, é melhor ir para a glória, vou aposentadoria antecipada. Lembra bem que mesmo que aqui na terra você receba pouco, está garantida a sua aposentadoria lá no céu, viu? Está tudo certo. Aí Deus, numa manhã, Deus falou comigo. Eu senti claramente o Espírito Santo falando assim, se você morrer, sabe, todos os seus vestidos vão dar tudo para os outros. Que eu gosto de vestir de crente, assim, sabe, vestir de crente, de manguinha, essas coisas. Aí eu falei assim, tô nem aí. Que pode dar. Ruim, febre, sabe, de você pular, delirar, nada funcionava. Aí o Espírito Santo falou assim, mas sabe todas as suas coisinhas que você tem, assim, os negócios, vão levar tudo. Não funcionava. Aí o Espírito Santo veio e falou assim, se você morrer, o seu esposo vai casar com outra mulher. Gente, me deu um ciúme. Um negócio, uma sensação de invadir a sua privacidade. Quando eu ouvi isso, eu abri o olho e comecei a respirar. Respirar. Porque olha, irmãos, é no compasso. Aquela máquina, ela está ligada em você, mas se você não respirar junto, apita. Pi, 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 pi. Corre todo mundo, vem as fisioterapeutas que estão acompanhando, ver se está saindo o ar, porque você só respira nela. Aquilo prende você, tem uma borracha, prende, amarra por trás da orelha, você só respira ali dentro. Depois tira, você respira um pouquinho, bota você de novo, é um sofrimento. Mas com esta fala, não apitou mais a máquina. Eu fiquei no compasso. O médico olhava, fura e olha, e de novo, trocou antibiótico, começou a funcionar, e mais um pouco, tirou a sonda, e na terceira semana, ainda tossindo muito, me deram alta. E eu falei isso para o médico, ele falou, não conte isso para o seu marido, senão ele vai se sentir muito importante. Olha o que o médico falou. Porque eu já tinha ouvido um médico conversando com outro lá. Ele disse bem assim, sabe que é muito ruim cuidar de pastor? E eu ouvindo. O outro, por quê? Porque pastor é assim, ó. Eles têm tanta certeza que estão salvos, que eles não estão nem aí. Você pode falar para eles reagir, mas quando eles decidem morrer, não tem remédio que funciona. Eles não têm medo de morrer, eles não têm medo de inferno, eles não têm medo. Dois dialogando, achando que eu estava dormindo. E eu quase sorrindo, pensando, que conversa. Amados, nós vamos continuar esse seminário. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu quero que Deus abençoe, né, o pastor que nos convidou. E eu quero falar que o livro que está escrito, tem um livro, eu queria trazer, mas eu liguei para a Secretaria de Missões, eles estavam sem, mas agora já tem essa semana, não dava mais tempo. Eu escrevi um livro, 100 vezes mais, só que esse livro, os direitos autorais, eu doei para a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, Secretaria de Missões. Então, quando você comprar esse livro, você está dando uma oferta para missões, para investir nos missionários brasileiros que estão fora do Brasil. O livro custa R$10. Ele está num preço bem baratinho, mas você vai pagar R$4 de frete para chegar. Eu estou incentivando vocês, se tivesse chegado para mim,
eu tinha trazido para vocês, há um voto que eu fiz com o Senhor, que eu não ia vender esse livro. Se eu comprasse alguns, eu daria de presente. Se a igreja comprasse, eu sei que vai chegar no lugar certo. Eu creio muito que esse livro vai ser muito vendido. Foi lançado antes da pandemia, nós íamos pregar em um congresso lá em São Paulo, foi cancelado, o outro foi cancelado, mas se você procurar na Secretaria de Missões, você vai encontrar e vai saber o meu testemunho, e à noite eu vou compartilhar como foi que eu me casei, mesmo morando numa comunidade indígena, longe de todo mundo. Se eu não casei em Belo Horizonte, imagina casasse num lugar que eu nem não tinha um contato, mas Deus é fiel, amém? Fica para a noite, pastor Mercúrio, muito obrigada, Deus abençoe, a pastora também Amparo, Deus abençoe, é uma honra estar com vocês.